Olá, pessoal. Espero que vocês tenham assistido bem a primeira aula. A gente vai continuar o raciocínio, né? Falando das vigilâncias. E, para começar, a gente vai fechar essa parte da vigilância epidemiológica. A gente viu que a vigilância epidemiológica é aquela vigilância que estuda ou que analisa o que afeta uma população. Então, ela tenta entender os fatores determinantes e condicionantes que afetam uma determinada população. Então, ela gera muito dado, que pode gerar muita informação. E para poder gerar esses dados e essas informações, ela trabalha com coeficientes, com medidas de frequência, coeficientes de mortalidade. Eu já falei, citei eles na aula passada: mortalidade geral, mortalidade infantil, mortalidade por causa específica, mortalidade infantil dividida nos seus componentes neonatal, pós-neonatal, e já as medidas de frequências de morbidade, as principais medidas de morbidade são incidência e prevalência. Eu não vou ler todos os slides, como eu já falei para vocês da outra vez, mas a gente vai passando, eu vou explicando a ideia. Então, essas medidas de morbidade, que é de doença, se chama, as principais são incidência e prevalência. E qual é a principal diferença delas? Quando a gente está falando muito de prevalência, a gente está falando o número de casos novos, mas os números de casos antigos. Toda medida de frequência ela deve ser medida num determinado período de tempo. Então, se eu estou falando de prevalência, naquele período, por exemplo, de 1 ano, 12 meses, eu vou pegar, no começo do período que eu comecei a contar, os casos que eu já tinha, de tuberculose, por exemplo, e depois de 1 ano, eu vou somar a esses casos, os casos novos que eu consegui, mas os casos antigos. Lembrando que os casos antigos vai ter gente que pode estar curado e vai ter gente que pode ir a óbito. Então, você tem que tomar cuidado quando você vai fazer essa soma. Mas prevalência, ela diz casos novos, mas os casos antigos. Já a incidência, se eu fosse fazer a incidência nesse mesmo período, nos novos casos de tuberculose, eu ia trabalhar apenas os novos casos. Eu ia, para poder fazer o cálculo, eu ia pegar as pessoas que ficaram doentes de tuberculose nesse período, e aí sim eu iria calcular a incidência. E a gente sempre calcula com uma população que estava em risco. Então, incidência, a gente vai calcular o número de casos novos, e prevalência, vai pegar o número de casos novos ou antigos. Incidência, ela é medida de risco, ela diz para a gente o risco que você tem de ficar doente. Já a prevalência, ela diz o quanto de pessoas estão doentes com aquela doença. Então, quando a gente está nessa pandemia de Covid-19 agora, que fica falando de número de novos casos de um dia para o outro, de um dia para o outro, de um dia para o outro, eles estão sempre falando de incidência, ok? Então, de forma geral, as principais medidas de frequência são incidência e prevalência. Sempre essas medidas elas devem ser calculadas determinada num período de tempo determinado. Então, prevalência seria o número de casos, só botar uma canetinha. Deixa eu só voltar aqui. Prevalência seria o número de casos novos mais o número de casos antigos, tanto que aqui a gente coloca como número de casos, certo? Esse número de casos dividido pela população que pode estar exposta àquela doença. Já a incidência, quais são os tipos de prevalências mais incomuns? Só para a gente citar, para não ficar passando todos os slides. A gente avalia a prevalência de diabetes, de hipertensão, de obesidade, de sedentarismo. São doenças ou fatores de risco para doenças crônicas. Condições crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, são melhores medidas através da prevalência, porque são doenças e condições estáveis que vão perdurar por vários períodos e por períodos longos. Já a incidência, que também é trabalhada nessa questão num determinado período de tempo, a gente vai trabalhar o número de casos novos.
Só casos novos, certo? Num determinado período de tempo, dividido pelas pessoas que ficaram suscetíveis a correr a pegar a doença. E aí, essa incidência, ela é utilizada em casos agudos. Ela é melhor medida para casos agudos, certo? Como infecção, quedas, casos novos de câncer, são eventos agudos. Então, para a gente fechar essa questão de a vigilância em saúde é aquela condição da gente sempre estar vigilante e atento aos acontecimentos de saúde da determinada população. Ela é subdividida em vigilância epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador e ambiental. A epidemiológica é uma das mais importantes, de longe a mais importante, ela está muito presente nesse momento agora da pandemia do Covid-19, e ela basicamente é aquela vigilância que trabalha, que fica atenta e estudando aquilo que afeta a população. Trabalha muito com indicadores, trabalha muito com coeficientes, trabalha muito com medidas de frequência para gerar dados e informação. E ela é a principal que vai subsidiar o planejamento das ações de um gestor. Porque com a vigilância epidemiológica, a gente entende que tipo de agravo de doenças afetam uma determinada população, que aqui em Pernambuco pode ser um, lá no São Paulo pode ser outro, e na Amazonas pode ser outra. Então, é importante para um gestor de saúde pública conhecer o que afeta a população para poder a gente determinar que tipo de ação específica a gente vai demandar para aquele tipo de local. A outra vigilância, que também é uma vigilância bem famosa, que é muito mais conhecida, é a vigilância sanitária, até mesmo pela figura dela, de poder sanitário, de inspetores sanitários, de estar mais presente de forma mais visível para a população, no jornal, no dia a dia, porque é aquela que fecha o mercadinho, é aquela vigilância que interdita o mercado, o restaurante, que vai nas feiras, na época de feira que tem, no, na Páscoa o povo vende muito peixe, aí são os inspetores da vigilância sanitária que vão estar lá, ver se estão bem acondicionados, se está em condições de ser consumido pelos humanos e tal. Então, ela é muito mais visível e ela é muito mais presente, é muito mais fácil de a gente falar sobre ela e alguém ter conhecimento e saber o que é. Ela também está presente com a gente já tem muito tempo. Ela está presente desde o começo, lá de quando o Brasil começou a se estruturar com ações e serviços de saúde. E o que é que ela quer de acordo com um texto, com a lei, que está escrito na lei. E a lei que traz ela também é a Lei 8080, é a mesma lei que fala também e traz o conceito de vigilância epidemiológica. E aí o segredo desse conceito de vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Então, a palavra-chave da sanitária é essa questão dos riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Então, se qualquer tipo de serviço, que mesmo que não seja uma unidade de saúde, um hospital, uma policlínica, um centro de saúde, mas que esse serviço possa trazer riscos à saúde, a vigilância sanitária tem que atuar nesses espaços para prevenir, diminuir ou eliminar esses riscos à saúde da população. Então, ela é uma vigilância que ela usa muita normativa, ela usa muita documentação, ela é muito normativa mesmo, e ela gera um documento que é muito importante, que muitas pessoas conhecem, que é a licença de vigilância sanitária, para poder um estabelecimento que possa prestar serviços ou produção e circulação de bens que possam trazer riscos à saúde, esse estabelecimento ele tem que ter o alvará, a licença da vigilância sanitária. E essa licença está lá, dura por um ano, está dizendo que aquele estabelecimento ele cumpriu as regras, as normativas da Anvisa, das agências de vigilância sanitária, para estar funcionando. Então, quem trabalha na sanitária, ele trabalha muito com norma, com RDC, com resolução, é bem normativa mesmo. Diferentemente da epidemiológica, que trabalha mais em campo, na questão de investigar óbito, investigar adoecimento, trabalha com fichas padronizadas, lógico, com as fichas de investigação, as fichas de notificação, mas é muito mais de campo de investigação mesmo, de um inquérito de saúde pública em si. Então, de forma histórica,
essa vigilância sanitária, ela está desde os primórdios lá, desde quando a família real chegou no Brasil. Porque quando a família real chegou no Brasil, a gente basicamente muda essa questão de onde está a parte mais importante de Portugal, que sai de Portugal e vem para o Brasil. Então, o Brasil começou a ser mais interessante para o comércio internacional. Ia virar rota do comércio internacional. Ia chegar mais pessoas para cá para fazer comércio e para trabalhar como imigrante. Então, a gente precisava cuidar das questões sanitárias, um controle sanitário dos portos brasileiros e das cidades portuárias. Então, quando a família real vem para cá, se intensifica essas ações de vigilância sanitária, certo? Mas sempre visando a questão do comércio, sempre visando a questão de manter uma qualidade sanitária no Brasil, mas visando o comércio. E não porque se tinha muitas epidemias e a gente morria muito de epidemia. Lógico que tinha essa questão de conter a epidemia, porque ninguém quer vir para um país que a população fica morrendo o tempo todo de epidemias. Mas a visão de conter essas epidemias era mais na questão do comércio do que na saúde da população em si. E aí esses slides aqui, eles vão falando de alguns pontos pontuais dessa questão da vigilância sanitária, que vocês podem dar uma lida depois. Então, a criação do Ministério da Saúde também foi muito importante em 53, porque institui de forma mais específica as ações e serviços de saúde no Brasil e tal. Essa vigilância sanitária, ela faz parte de um sistema nacional, que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que foi criado até mesmo antes do SUS, da mesma forma que foi criado antes do SUS, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. E esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ele é composto por algumas estruturas, por algumas instituições. E quais seriam essas instituições? Aqui, a gente já fala de duas delas. A primeira, o Instituto Nacional do Controle de Qualidade de Saúde, o INCQS, que está muito atuante agora nessa questão dos novos medicamentos, dos testes que chegaram, os testes rápidos que chegaram da Covid-19, tem que se ter controle de qualidade. Então, quem faz isso é o Instituto Nacional do Controle de Qualidade em Saúde, que está vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, certo? E trabalha essa questão nacional de controle de qualidade. E outra instituição também muito famosa é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que foi criada em 1999. Também fazem parte desse sistema nacional os LACENS, que são os laboratórios centrais. E esses laboratórios centrais fazem parte de uma rede nacional de laboratórios no Brasil como um todo. Mas aí, já eu falo deles de novo. Mas como essa vigilância sanitária ela atua? Ela atua a nível federal, ela atua a nível estadual e ela atua a nível municipal. Logo, uma observação no começo. Essa vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, como teve muito agora na questão do Covid, como começou a se monitorar as pessoas que vinham de fora, nos voos internacionais e tal. Quem faz essa vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras só pode ser o ente federal. Ele pode fazer em parceria com os entes estaduais, mas é responsabilidade do ente federal e fica composto pela Anvisa, certo? Então, a nível federal, quem acompanha é a Anvisa e o Instituto Nacional do Controle de Qualidade em Saúde. A nível estadual, a gente precisa se estruturar com as vigilâncias sanitárias dos estados, das secretarias estaduais de saúde. E dentro desse componente do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária a nível estadual, estão os laboratórios centrais de saúde pública, certo? E a nível municipal, ficam a cargo das vigilâncias sanitárias dos municípios, que são aquelas que fazem ações e executam ações locais mesmo de vigilância sanitária. Então, quem vai na feira do bairro é a vigilância sanitária municipal, quem vai no mercadinho, nos restaurantes daquele bairro, daquele local, são a vigilância sanitária municipal. Já a estadual faz a vigilância sanitária das principais ações do sistema, dos componentes do sistema estadual mesmo, o hospital estadual, os laboratórios centrais, que ficam muito nessa retaguarda dos exames, e está sendo super importante os laboratórios centrais agora nessa questão novamente
vai se falar muito do Covid, porque a gente está com Covid falando, só se fala de Covid na televisão. E aí, até porque nós estamos num momento de pandemia. E aí, esses testes que são feitos, esses testes são dois tipos de testes: teste molecular e teste rápido. O teste rápido teve que ter feito a avaliação do controle de qualidade pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade e ele precisou ser regulamentado pela Anvisa, que já é a figura da vigilância sanitária. Já os laboratórios centrais, a níveis estaduais, eles estão ajudando muito nos testes, estão responsáveis por fazer os testes de moleculares, que são aqueles testes que você tem que colocar o suave, fazer a coleta da amostra e tal. Então, isso fica a nível do controle do laboratório central, até para ter controle dos exames, quantos exames estão sendo feitos, onde estão sendo feitos, como informar e organizar esses dados. Então, está na figura dos LACENS, que são os laboratórios centrais, que deve-se ter um em cada estado brasileiro. E essa vigilância sanitária, ela atua no ramo dos alimentos, bebidas, de águas, de insumos, de embalagens, aditivos alimentares. Ela também atua no ramo dos medicamentos de uso humano. Uma coisa com medicamento que teve, por exemplo, a cloroquina, começou seus estudos para você saber se era bom para tratar o Covid-19. E aí, um estudo preliminar, que também foi muito promissor, disse que em alguns pacientes o uso da cloroquina foi promissor. E aí, todo mundo quis comprar cloroquina para armazenar em casa, para se automedicar e fazer tratamento ao Covid-19 caso ficasse doente. Precisou quem? Precisou a figura da Anvisa mudar essa questão da dispensação do medicamento, que agora era por receita, para poder fazer esse controle. Então, é importante uma agência nacional, um órgão desse, para fazer esse controle desses bens, serviços, insumos, medicamentos, que possam trazer riscos à saúde. Também atua no ramo dos cosméticos, nos produtos de higiene pessoal, de perfume, nos saneantes destinados à higienização, desinfecção, desinfestação de ambientes, nos insumos para diagnóstico, no caso do teste rápido, o INCQS, a Anvisa teve que atuar, nos equipamentos e materiais médicos hospitalares, odontológicos, hemoterápicos, na questão dos imunos biológicos, nos órgãos tecidos humanos, nos raios isótopos para diagnóstico em vivo, cigarros, charutos e tal. Produtos que envolvam risco à saúde de engenharia genética, por exemplo. Serviços de atenção ambulatorial, de diagnóstico terapêutico, de urgência, de emergência, de rotina. Serviços de interesse à saúde, como creches, asilos, presídios, cemitérios, todos esses espaços e estabelecimentos podem trazer riscos à saúde. Mesmo não precisa ser a figura de um hospital, de uma policlínica, de um laboratório. Instalações físicas de equipamentos, tecnologias, ambientes, tudo isso é ramo de atuação da vigilância sanitária. Então, veja a gama de espaços e serviços e bens de consumo que a vigilância sanitária precisa estar atenta, certo? E essa vigilância, ela trabalha muito com, como eu falei no começo, normatização. Ela é muito normativa. Então, ela trabalha com a normatização dos produtos, ela estabelece regras de padronização, as notas técnicas da Anvisa, as resoluções, as RDCs da Anvisa. Ela trabalha muito com o registro. Então, a gente precisa registrar produtos, a gente precisa registrar medicamentos de interesse para a saúde, alimentos, água e tal. Então, quem faz esse tipo de registro é a Anvisa, que é a nossa agência nacional. Ela trabalha muito com o cadastramento dos estabelecimentos, para a gente poder manter um cadastro atualizado para planejar ações. Eu preciso saber quais são os estabelecimentos no meu estado, no meu município, ou até no nível federal, dependendo da competência de cada vigilância sanitária, que estão lá para trabalhar em ações planejadas, porque a ideia não é só eu fazer a inspeção sanitária ou uma denúncia. A ideia é eu fazer a inspeção sanitária de forma programada, até porque a licença só dura 1 ano, certo? Trabalha com licenciamento, que é a questão de que a Anvisa não. As vigilâncias sanitárias, elas liberam essas licenças sanitárias para funcionamento, então ela é bem técnica, trabalha com a autorização
de funcionamento, que é essa questão da liberação da licença, trabalha com fiscalização, que é para a gente ver se está cumprindo as normas, os regulamentos técnicos, que para abrir um estabelecimento, aquele estabelecimento pode fazer tudo bem bonitinho, direitinho, colocar tudo de acordo com as resoluções, com as RDCs, com as notas técnicas, tudo arrumado. Mas aí, pode ser que depois que a licença sanitária saia, que é o que provavelmente acontece, ele comece a ficar mais frágil no cumprimento dessas regras. Então, as vigilâncias sanitárias precisam trabalhar com essa questão da fiscalização, certo? De forma contínua e planejada, não esperar uma denúncia. Trabalha com monitoramento, tanto de produtos e serviços, como do mercado, como da publicidade também, e propaganda dos bens de consumo. O cigarro, por exemplo, é um exemplo disso. Trabalha com investigação de surtos, trabalha na orientação e educação e trabalha no atendimento a denúncias. Veja que todas as vigilâncias elas devem trabalhar essa proposta de educação e saúde, porque o SUS trabalha a educação, certo? Então, não é só porque é epidemiológica que conhece das doenças, fatores determinantes e condicionantes da doença, que ela é a única que vai trabalhar com orientação e educação. A vigilância sanitária também pode trabalhar sobre essa educação e orientação, tanto aos prestadores de serviços, quanto à população em si, como para os profissionais de saúde. E também trabalha com as denúncias, né? Infelizmente, na prática, no dia a dia, ela termina mais muito trabalhando com essa questão da denúncia, as demandas partem a partir das denúncias, ao invés de partir muito uma demanda programada. Como eu falei para vocês, existe o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e esse Sistema Nacional é composto pela Anvisa, a nível federal, e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade. A nível estadual, ele é composto pelos LACENs e as vigilâncias sanitárias da Secretaria Estadual de Saúde, lembrando que LACEN é Laboratório Central de Saúde Pública, e a nível municipal, ele é composto pelas Secretarias Municipais de Saúde, com as suas vigilâncias sanitárias atuantes nesse nível. Aqui ele só faz resumir mais uma vez, a nível federal, a Anvisa, a MCQS. Uma observação aqui. Veja que não existe uma subordinação federal, estadual e municipal. Cada uma tem a sua autonomia, lógico que sempre seguindo as regras de resoluções e normativas da Anvisa, mas eles não têm uma hierarquização, eles trabalham de forma cooperativa entre si, os três entes, estadual, municipal e federal, certo? Tanto que aqui em Pernambuco a gente tem uma agência pernambucana de vigilância sanitária, que é a APEVISA. E aqui eu coloquei algumas competências da Anvisa, que é uma agência de nível federal, que vocês podem dar uma olhada depois. Mais uma vez, a gente reforça que não é só a figura da Anvisa, mas tem os Laboratórios Centrais de Saúde Pública e o Instituto Nacional do Controle de Qualidade em Saúde. Essa vigilância tem que estar inserida no planejamento do SUS. Não adianta só usar a vigilância epidemiológica, tem que estar também inserido nesse planejamento das ações de serviços de saúde pública a vigilância sanitária, em diferentes eixos desse planejamento, que pode ser na organização, pode ser na ação regulatória, pode ser no contexto da atenção integral à saúde, na produção de conhecimento de pesquisa, porque o SUS também é conhecimento de pesquisa e não deve ser só uma vigilância que vai atuar nessa questão. E na participação e controle social, que também é super importante. Essa vigilância, como eu falei no começo, que é a que a gente mais consegue ver e conhecer, ela também tem esse poder de polícia, certo? Ela pode chegar no estabelecimento, fazer uma vistoria sem precisar avisar, pode gerar multa, pode gerar interdição. Então, ela tem esse poder de polícia sanitária, né? Que muita gente fala. Então, ela pode gerar uma infração sanitária, um auto de infração sanitária. Desse auto, a gente gera um processo administrativo sanitário, que aí, como todo um processo, quem está sofrendo o processo pode recorrer à defesa, tem direito à defesa. Todo o processo deve gerar um relatório,
que vai partir para um julgamento e a aplicação das penalidades, como também tem direito a recurso. E aí veja que a vigilância sanitária ela é muito normativa, é muito processual, ela é bem diferente da epidemiológica, que tem mais aquela pegada da investigação, da notificação e investigação de doenças em si, de comitês de óbito, de comitês de discussão de óbito, que é bem diferente da sanitária, que é muito normativa. E aí, para a gente resumir, a sanitária é aquela vigilância que está, como é que eu posso dizer? Capaz de diminuir e eliminar os riscos à saúde, que independe se é num local ou num estabelecimento de saúde, certo? Ela é muito normativa, ela trabalha na licenciamento, na normatização, no planejamento, ela tem que trabalhar com educação, ela trabalha com denúncias, com penalidades, com fiscalização. Então, ela é bem normativa, precisa ser bem técnica também, e ela é composto, existe um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que é composto em cada ente federado, sem hierarquia, cada um com suas instituições, a nível nacional, a Anvisa e o NCQS, a nível estadual, as secretarias estaduais e os ACENS. Pernambuco tem uma particularidade que tem a APEVISA, e a nível municipal, as secretarias municipais com as suas vigilâncias sanitárias. Cada uma delas tem a sua responsabilidade, ficando a figura da Anvisa pela vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, ok? Já a vigilância ambiental. Essa vigilância ambiental, ela está relacionada aos fatores ambientais, de forma aos fatores ambientais físicos mesmo, a vigilância da água, do ar, do solo, tá? É aquela vigilância que faz o controle de vetores. Então, essa vigilância ambiental constitui-se num conjunto de ações e serviços que proporcionam o conhecimento e a detecção de fatores de risco do meio ambiente que possam interferir na saúde humana. Veja que aqui ele usa o termo também riscos, fatores de risco, mas fatores de risco do meio ambiente. Os fatores ambientais que possam interferir na saúde humana. Ela tem como objetivo prevenir e controlar esses fatores de riscos de doenças ou outros agravos decorrentes do ambiente e das atividades produtivas, como, por exemplo, aquela indústria que fica liberando dejetos no rio, vigilância ambiental. Também em cima, certo? Essas ações e serviços também são prestados tanto para os órgãos e entidades públicas e privadas. Então, ela é a vigilância ambiental que está relacionada a esses fatores de risco dos fatores ambientais. E que fatores ambientais são esses que o homem está inserido? Primeiro tem os fatores físicos, né, que podem ser os fatores climáticos, o ruído, a radiação, a luminosidade, energia, pressão. Os fatores químicos, que podem ser o uso de agrotóxicos, de drogas, do fumo, tabagismo, o uso de aditivos alimentares nas comidas, poeira, inflamáveis, solventes e metais. A gente também está inserido mais nesses fatores psicossociais, que é estresse, doenças relacionadas ao trabalho, relações humanas, situações perigosas que a gente está exposto. E os fatores biológicos, que aí nós somos os agentes etológicos e seus vetores, né? Bactérias, vírus, parasitas, os vetores, os reservatórios desses agentes etológicos, os hospedeiros, enfim. Então, o homem está inserido em todos esses fatores ambientais. E aí, essa vigilância ambiental, ela perpassa por toda, como é que eu posso dizer? Desde o nível mais macro até um nível mais micro. A nível mais macro, a gente está falando de uma questão de políticas públicas saudáveis. Políticas públicas que atuem em cima das atividades fontes como transporte, indústria, agricultura, atividade doméstica, para diminuir essas emissões que afetam
as concentrações ambientais do ar, da água, do solo e dos alimentos. Então, a nível mais macro, a gente está falando de políticas públicas saudáveis. Se a gente for descendo mais um pouquinho essa cadeia, né, a gente chega nessa questão já das emissões afetando o ambiente. Seria água, alimento e solo. Então, a gente já trabalharia aí com licenciamento ambiental. Diminuindo ainda mais essa cadeia, a exposição das pessoas e tal, a esses fatores ambientais e suas concentrações, e cada um absorve uma dose diferente, ou pode absorver uma dose diferente. A esse nível aí, já está mais a atuação da vigilância ambiental em si. E seguindo a cadeia, a gente tem a questão da assistência mesmo em si, porque a partir do momento que a gente tem a exposição, e a exposição é feita, e a gente tem uma dose absorvida dessas concentrações, dessas emissões nesses ambientes, água, solo e alimento, a gente vai gerar efeitos na saúde. E quando a gente gera efeitos na saúde, já é mais a atuação da assistência. Então, a gente trabalha toda uma cadeia que vai desde uma situação mais macro, que a gente precisa de políticas públicas, porque se eu tenho políticas públicas saudáveis aqui, se eu tenho política pública saudável, eu corto a cadeia aqui. Então, você não precisa mais ter atuação tão forte em todas as outras etapas. Mas se eu não tenho políticas públicas saudáveis, eu vou desencadeando toda essa exposição e esses efeitos lá no final na saúde. Então, os fatores ambientais de risco biológico. A vigilância ambiental, ela trabalha no agente transmissor. E a prevenção e o controle de doenças e agravos são mais relacionadas às doenças e os agravos. Então, a ambiental, ela trabalha no agente transmissor, que pode ser tanto o vetor, como pode ser o hospedeiro de seus reservatórios, como animais peçonhentos. Daí, nos vetores, um muito famoso é o mosquito Aedes aegypti, que transmite uma porrada de doença. A gente tem muitos hospedeiros, como os caramulos animais, né? Caramujos, morcegos, roedores e tal. Então, acredita que, falando novamente da Covid-19, esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, veio do morcego, como já teve coronavírus que veio do camelo, teve coronavírus que veio do tatuzinho. Então, assim, os animais, eles são muito hospedeiros de reservatórios de agentes transmissores. E também nessa questão dos animais peçonhentos, serpentes, escorpiões, aranhas, a questão do soro, para quando essas pessoas sofrem essas picadas e tal. Tudo isso fica a questão da figura da vigilância ambiental. Como também trabalhos contaminantes ambientais, a qualidade da água de consumo humano fica a critério da vigilância, fica como função da vigilância ambiental, a qualidade do ar, a qualidade do solo, fica com essa questão da vigilância ambiental. Quando se tem desastres naturais e acidentes de produtos perigosos, fica também com a vigilância ambiental. Ela está muito relacionada aos fatores ambientais mesmo, qualidade da água, do ar, do solo. Então, existem programas para isso. Essa vigilância ambiental também está relacionada dentro de uma instituição, que a gente já falou dela antes, mas existe a FUNASA, que é a fundação, mas também trabalha com ações de vigilância ambiental a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz. Essa vigilância ambiental, ela trabalha com contaminantes ambientais, trabalha com a qualidade da água, a qualidade do ar, a qualidade do solo e desastres naturais. Ela trabalha nesses 5 componentes. E aí, é composto por vários programinhas. Programinha do Vigiágua, do Vigiar, do Vigia-PP, do Vigifise, do Vigidesastre, do Vigifolo, do Vigiquim, produtos químicos. Então, assim, ela é composta por vários programas, cada um com suas diretrizes, com seus componentes, para poder fazer essa vigilância que ele falou aqui, como a vigilância dos componentes ambientais, da água, do ar, do solo e de desastres naturais. Então, veja como ela também termina sendo bem fragmentada para poder cada componente desse, com o seu programa e com suas atividades, dar conta do que ele tem que atuar.
Então, a Vigiágua é aquele componente que fica relacionado à qualidade da água para consumo humano. Ele também trabalha na qualidade do ar, que seria o Vigiar. Não vou falar mais uma vez, não vou ficar lendo tudo, porque vocês vão utilizar esses slides mais para vocês estudarem depois. Mas eu preciso que vocês entendam que existem os componentes que trabalham nessa questão da água, da qualidade da água para consumo, do ar, do solo, dos desastres ambientais. Também se trabalha a qualidade do solo, para mapear áreas de contaminação ambiental, tanto do subsolo terrestre, que venham trazer riscos à saúde, como também o de perigosos de resíduos perigosos e tóxicos. E também trabalha essa questão dos desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. Então, ela vai estar relacionada lá à prevenção dos riscos e efeitos desses desastres nas questões de inundações, de secas, desmoronamentos, de incêndios em vegetações. Então, quando tem inundação, a vigilância ambiental vai atuar. Situação de seca também vai atuar a vigilância ambiental. Esses desmoronamentos que a gente teve esse ano e tal, a vigilância ambiental também vai atuar nessa questão. Então, vamos lá. A gente viu vigilância em saúde. Até agora nós já vimos 3. A vigilância em saúde é composta por 4, mas nós vimos a epidemiológica, que a palavra-chave dela é entender fatores determinantes e condicionantes à saúde. Nós vimos a sanitária, que é aquela que tenta eliminar, diminuir ou prevenir os riscos à saúde, independente de ser só no estabelecimento de saúde. A vigilância ambiental, que está mais relacionada aos fatores ambientais. E aí a gente está falando da qualidade do ar, da qualidade do solo, da qualidade do água, ar, solo, na questão dos desastres ambientais, dos contaminantes também. Então, ela trabalha diversos componentezinhos, programinhas, que cada um vai atuar nessa questão do meio ambiente e dos agentes transmissores. Também trabalha em cima dos vetores e tal. E, para terminar, a gente ainda tem a vigilância em saúde do trabalhador, que essa é a menos conhecida, eu acredito, que ainda está se meio que estruturando, e eu acho que a gente tem um pecado muito grande, porque veja só, qual é o conceito de vigilância em saúde do trabalhador que está na Lei 880? Basicamente, para não ler para não ficar cansativo, ele é pegar a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária e colocar o conceito dessas duas vigilâncias dentro das ações relativas ao ambiente de trabalho. Então, vou fazer vigilância epidemiológica e vigilância sanitária dentro do ambiente do trabalho, do trabalhador, visando a saúde do trabalhador. Então, veja como ela tem essa complexidade. E a gente viu muito aqui que vigilância epidemiológica sanitária trabalha muito promoção, prevenção, educação em saúde. Só que o que acontece? A gente vê muito esses locais de saúde do trabalhador, os serviços de saúde do trabalhador, eles são muito visados mais, e até o próprio trabalhador termina tendo essa visão, porque como tem um médico de saúde do trabalhador, uma equipe mínima de saúde do trabalhador, de ter uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um médico e tal, eles terminam querendo usar esses espaços para ser uma alternativa para buscar as ações e serviços de saúde. Por exemplo, eu consigo uma consulta com o médico do trabalho, já que eu sou trabalhadora do município, mas não é para ser um ambulatório. A saúde do trabalhador não tem essa visão de ser ambulatório. Ela é vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária dentro do ambiente do trabalhador, do espaço do trabalhador, do local de trabalho. Então, ela vai identificar fatores determinantes e condicionantes relacionados aos processos de ambiente do trabalho, já que eu estou falando de ser vigilância epidemiológica, e também vai identificar esses fatores de riscos nesse processo em ambiente de trabalho. Ok? Então, por exemplo, o agente comunitário de saúde, que trabalha no sol quente, andando na rua, visitando
as casas das pessoas, tanto o comunitário como o de controle de endemias, que são os dois agentes, né? Eles estão expostos a um processo de trabalho, a um ambiente de trabalho completamente diferente de quem está dentro de um ambulatório. E se vocês forem pegar dados e estatísticas, o tanto de agentes comunitários de saúde que sofrem de depressão é gigante o número, porque é um profissional, é uma galera que está dentro da casa das pessoas e ele tem muito que ter a questão da escuta. Então, ele é aquele profissional que termina recebendo toda essa carga das famílias, da comunidade. Então, a saúde do trabalhador deveria entender, a vigilância do trabalhador deveria entender esse processo de trabalho, esse ambiente de trabalho, e atuar com intervenções dentro desses aspectos, com a vontade de eliminar ou controlar esses processos, e não ficar só como um ambulatório que o trabalhador vai utilizar para conseguir uma consulta ou para terminar pegando um afastamento do trabalho, enfim. Então, acho que falta muito ainda para a vigilância do trabalhador incorporar esse conceito e essa função que ele tem. Tanto que essa vigilância do trabalhador é estruturante e essencial ao modelo de atenção integral em saúde do trabalhador. Veja, quando eu falo integral, eu estou falando de promoção, proteção, recuperação e reabilitação. Eu tenho que trabalhar em todas essas etapas, todos esses níveis de ações e serviços de saúde. Então, constitui-se de saberes e práticas sanitárias articulados intra e intersetorialmente. É definida por ter como objeto a relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho, realizada com a participação e o saber dos trabalhadores em todas as suas etapas. Então, essa vigilância em saúde do trabalhador, ela deveria atuar como? Ela deveria identificar o perfil de saúde da população trabalhadora, caracterizando o território, o seu perfil social, o seu perfil econômico e ambiental dessa população. Veja que ela tem que ter uma visão integral de toda essa população trabalhadora. Realizar levantamento, monitoramento de risco à saúde do trabalhador e de populações expostas. Acompanhamento e registro de casos, inquéritos epidemiológicos e estudos da situação de saúde a partir dos territórios. Então, ela tem que conhecer de forma integral o território que a população de trabalhadores está inserida. E veja, quando você fala integral, lembre do conceito de determinação social em saúde. É o perfil social, econômico e ambiental desse local ou dessa população. Ela deve intervir nos fatores determinantes dos riscos e agravos à saúde da população trabalhadora. Ela deve trabalhar com monitoramento. Ela deve trabalhar com divulgação sistemática de informações. E o mais importante, ela, na minha opinião, ela deve trabalhar melhor a educação e saúde do trabalhador. Tem que parar de achar que saúde do trabalhador é ambulatório para o trabalhador, exclusivamente para o trabalhador, porque não é. Tem que trabalhar todos os componentes, porque tem uma visão integral da saúde do trabalhador: promoção, proteção, recuperação e reabilitação. Certo? Então, ela tem diversas atribuições. Esses profissionais que trabalham na saúde do trabalhador têm diversas atribuições. Tem que identificar e analisar a situação de saúde do trabalhador. Tem que analisar dados, gerar informações. Tem que planejar, executar e avaliar sobre situações de risco à saúde do trabalhador. Tem que realizar ações programadas, coisa que não se faz, eu não vejo acontecer. Eu trabalho no município, eu nunca vi a saúde do trabalhador, eu nem sabia que tinha saúde do trabalhador no município. Verificar a ocorrência de anormalidades, irregularidades e procedência de denúncias da inadequação dos ambientes e processos de trabalho. Quantos locais e quantos ambientes de trabalho tem os trabalhadores trabalhando em condições insalubres. Efetuar inspeções sanitárias do ambiente de trabalho. Utilizar de recursos audiovisuais e outros que possibilitem o registro das ações. Garantir a participação dos representantes dos trabalhadores, assessores técnicos nas ações. Sindicatos precisam saber e tal, seus representantes. Estabelecer estratégias de negociação com os empregadores. Veja que isso aqui não é só para o SUS não, tá? É SUS e privado. E o mais importante, na minha opinião, realizar a educação continuada. Trabalhar muito mais o componente da educação
em saúde. E uma figura de referência para a vigilância do trabalhador são os centros de referências em saúde do trabalhador, os CERESTs, que acho que pouca gente também deve conhecer, não é tão divulgado assim. E esses centros de referência, eles promovem ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador, por meio da prevenção e vigilância. Esses CERESTs podem ser estaduais ou podem ser regionais, já que a gente trabalha a regionalização de saúde dentro do Sistema Único de Saúde. Então, esse CEREST vai promover a integração da rede de serviços de saúde do SUS, assim como suas vigilâncias e gestão, na incorporação da saúde do trabalhador em sua atuação rotineira. Então, ele vai estar lá discutindo, junto com os componentes da rede de serviços de saúde, com a vigilância da saúde do trabalhador e com a gestão, como fazer a saúde do trabalhador naquela região ou naquele local. Suas atribuições incluem apoiar a investigação de maior complexidade, assessorar a realização de convênios de cooperação técnica, subsidiar a formulação de políticas públicas, fortalecer a articulação entre a atenção básica, média e alta complexidade, e atender aos acidentes e agravos relacionados ao trabalho, em especial, mas não exclusivamente, aqueles contidos na lista de doenças relacionadas ao trabalho ou de notificação compulsória. Então, a saúde do trabalhador ela vai fazer toda essa integração com as outras vigilâncias, porque não tem como ela não fazer esse tipo de integração, já que ela quer atuar nessa atuação integral visando a saúde do trabalhador. Então, esse CEREST, ele tem diversas competências e atribuições que vocês podem dar uma lida depois. E se ficarem com alguma dúvida, podem me perguntar, podem mandar e-mail. Eu não vou ler porque vai ficar cansado a leitura. E de vigilância em saúde é isso. Preciso que vocês entendam bem cada componente dessa vigilância em saúde, a diferença de um para o outro. E eu vou passar os exercícios, as atividades. Se tiverem dúvida, é só entrar em contato no meu e-mail. Tem lá meu WhatsApp, meu Instagram profissional, que vocês podem entrar em contato comigo. É um canal de contato. Muitos slides, eu não fiz leitura, porque ia ficar cansativo, mas usem os slides como referência para vocês estudarem e aprofundarem o conhecimento, certo? E até a próxima disciplina.